Nós vamos continuar agora falando dos NumPy Arrays. Na última aula nós vimos basicamente como criar um array, nós vimos como fazer operações com arrays, e uma das principais coisas que nós vimos na última aula foi como fazer vetorização. Em outras palavras, quando a gente faz operações matemáticas com arrays, a gente não deve fazê-lo utilizando loops. O NumPy tem essa habilidade de aplicar toda uma operação matemática num array, em todos os elementos do array, sem a necessidade de a gente fazer um loop explícito. Isso é chamado de vetorização. E é exatamente por isso que o NumPy ele é um módulo, um pacote tão poderoso para computação numérica. Agora a gente vai continuar falando de arrays, né? Arrays que são os objetos do NumPy. E agora a gente vai falar de funções chamadas funções de agregação. Para que servem essas funções? Elas são muito úteis, por exemplo, quando você tem um grande conjunto de dados, você importa esse conjunto de dados, transforma esse conjunto de dados em arrays, mas você não sabe ainda muito sobre esses dados. E, obviamente, você não vai ler linha por linha desses dados, porque não tem sentido. Tem um computador que fazer isso para você. Então, para ter uma ideia inicial da distribuição dos seus dados, você tem essas funções chamadas funções de agregação, que ela retorna para você coisas como, por exemplo, média, valores máximos e mínimos, a soma, etc. Então, vamos ver como funciona. Para testar, tá? Primeiro eu vou gerar aqui um array usando aquela função random que a gente usou na última aula. Então, o random, ele gera números aleatórios entre 0 e 1, e nesse caso aqui eu estou gerando 100 números aleatórios entre 0 e 1 de acordo com a distribuição uniforme. Ele gera de acordo com a distribuição uniforme. Então, tá lá, esse meu array aqui vai ter 100 entradas. Vamos supor que eu queira somar todos os elementos desse array. Basta fazer isso. Array, nesse caso, data.sum, boto parênteses, porque isso aqui é um método, ele vai somar todos os 100 elementos desse array. 51,72. Somou para mim. Note que a função de agregação ela faz exatamente isso. Ela pega o array e reduz a um único valor ou a um subarray, dependendo do caso. Nesse caso aqui, ela reduziu todo o array, todos os elementos do array a um único valor. Ou seja, basicamente, nesse caso, simplesmente ele somou todos os elementos do array. Mas você pode estar interessado também na média. Suponha que você tem um grande conjunto de dados e você quer saber qual é a média de todo esse conjunto. Basta fazer data, ou seja, qualquer nome que seja aqui, que é o nome do array, data.min, e ele vai retornar para você a média. Tá? Note que nesse caso aqui é exatamente o que você espera, porque como você tem 100 números distribuídos uniformemente entre 0 e 1, a média vai estar em torno de 0,5, que é o que você espera aqui. Quanto maior for o tamanho desse array, né, mais próximo isso aqui vai chegar de 0,5. Mas aí você também pode querer saber, dentro do seu conjunto de dados, qual é o valor máximo e o valor mínimo. Então, tem a função que faz isso. Data.max, então o valor máximo, que é o esperado, porque você está gerando de 0 e 1, então o valor máximo 0,99, o valor mínimo 0,0023. Então, você consegue extrair informações desse array, informações relevantes, por exemplo, a estatística, isso pode ser relevante, fazendo a agregação de todos os seus elementos. Tem várias outras funções, tá, que eu vou simplesmente mencionar daqui a pouco, mas, por exemplo, além da média, você poderia calcular também o desvio padrão, por exemplo. Existe uma função para isso. Agora, tudo isso aqui que eu fiz foi para array de uma dimensão. Você pode fazer a mesma coisa para array multidimensionais, com 2 ou 3 dimensões, por exemplo. A diferença nesse caso é que agora você tem a opção de dizer para ele em qual eixo você quer aplicar a função de agregação. Vamos ver como funciona isso. Agora eu vou gerar de novo, tá, esse conjunto de números aleatórios, mas agora no lugar de colocar um inteiro, eu vou colocar uma tupla, ou seja,
ele vai gerar uma matriz 3x4. Ele vai gerar um array de 2 dimensões com forma 3x4, 3 linhas por 3 colunas. Aqui, gerou. Tá? Nós que todas as entradas estão entre 0 e 1. Então, se eu fizer m.sum, ele vai literalmente somar todos os elementos. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Vai somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Ou seja, vai somar todos os elementos que estão nas linhas e nas colunas. Vai somar todos. Aqui. Agora, eu tenho a opção, quando eu chamo essa função, de escolher o eixo no qual ele vai fazer essa operação. Então, num array de 2 dimensões, a notação é o seguinte. Ó. Quando eu chamar axis igual a 0, ele vai fazer a operação nessa direção aqui. Nessa direção. Isso daqui é o meu axis. Eu vou botar só x para abreviar. Tá? Esse aqui é o meu eixo 0. Então, quando eu chamo essa função e digo para ele aplicar no eixo 0, ele vai aplicar nessa direção. Então, quando eu falo some no eixo 0, ele vai literalmente... É como se ele estivesse achatando esse array. Ele vai pegar esse número, somar com esse, somar com esse. Vai somar nessa direção. E vai fixar a coluna. Então, somou, botou aqui. Mas vai para a próxima. Vai somar esse, mais esse, botou aqui. Aí eu vou para a próxima, somo esse, mais esse, botou aqui. Assim por diante. Tá? Ou seja... Ele vai fixar a coluna e vai aplicando essa operação nessa direção. Se eu tivesse feito m_sum axis 1, aí ele faria nessa direção aqui. Ó. Esse daqui é o meu axis, vou botar só x para simplificar, igual a 1. Então, nesse caso, ele somaria esse, mais esse, mais esse, mais esse, e seria a primeira entrada. Esse, mais esse, mais esse, mais esse seria a segunda entrada, e assim por diante. Para ilustrar isso, ó, eu vou fazer aqui, ó, axis igual a 1, mas no lugar de soma eu vou pegar o máximo. Então, eu quero saber, no eixo 1, ou seja, nessa direção, qual é o máximo. Então, ó, ele vai fixar essa linha e vai correr aqui, ó, nas colunas. Ele vai correr todos esses e procurar o máximo. Nesse caso, o máximo não dá para ver, mas esse número aqui é 8. Eu coloquei 3 pontos aqui, só porque não cabia o número todo no slide. Então, ele vai procurar nessa linha, ó, nessa direção do eixo 1, qual é o máximo? O máximo é esse, botou aqui. Aí vai para a segunda. Vai correr a segunda linha nessa direção, tá? Sempre nessa direção, porque eu escolhi esse eixo 1. Vai procurar o máximo está onde? O máximo é esse, botou aqui. Depois vai correr a última, o máximo está onde? O máximo é esse, botou aqui. Ok? Então, você aplica essa função de agregação dependendo do seu eixo. Tá? Ficou claro? Então, vamos lá. Eu não vou dar exemplos de todas as funções de agregação, mas aí eu sugiro que vocês peguem um array qualquer e tentem todas essas aqui. Tá? Soma foi o que a gente viu. Esse cum_sum significa soma cumulativa. Nesse caso, ele não vai retornar um único valor. Ele vai somar os elementos do array um após outro, de modo que o elemento atual é a soma de todos os anteriores. Tá? O último elemento desse array vai ser a soma de todo array. Ele vai somando. E em estatística, às vezes, esse tipo de distribuição é muito utilizado, chamada distribuição cumulativa, onde cada entrada é a soma de todos os anteriores. nprod, aí ele vai reduzir, ele vai, no lugar de pegar a soma, ele vai pegar o produto de todos os elementos do array. Tá? E aí tem as outras, média, desvio padrão, a variância, os valores mínimo e máximo. Essa aqui, eventualmente, é muito útil. Tá? Esse arg mínimo e máximo, ele retorna o índice do valor mínimo do array. Tá? Aqui, ó, ele vai dizer para você... Aqui ele vai dizer para você qual é o valor mínimo. Aqui ele vai dizer em que posição, ou seja, qual é o índice do valor mínimo no array. Né? Em que posição ele ocupa no array. Conj vai retornar para você o conjugado complexo. Né? Se você tiver um array de números complexos, ele retorna o conjugado. E ó, esse trace, né, quando a gente trabalha com matrizes, né, exemplos desse tipo são muito comuns em física. Né? Às vezes você tem uma matriz e você quer saber qual é o traço da matriz. O traço da matriz é a soma dos elementos em diagonal.
Então, ó, se você pega manda ele calcular o trace, com essa função ele retorna para você o traço da matriz. Eu não listei todas as funções de agregação aqui, mas esse link aí, ele dá para a página da documentação do NumPy. Aí lá você pode encontrar vários exemplos e outras funções de agregação. Okay. Frequentemente, além das funções de agregação, às vezes você precisa, literalmente, mudar a forma de um array. Então, o array é de uma certa dimensão e, às vezes, você precisa que ele seja de outra dimensão. Ou, às vezes, ele é de uma determinada forma e você precisa que ele seja de outra forma. Então, para fazer isso, o NumPy ele tem várias funções. Para mudar, literalmente, para achatar um array, ou seja, você pegar um array de mais de uma dimensão e transformar em uma dimensão, achatar, tem duas funções no NumPy que fazem exatamente a mesma coisa, mas o resultado delas, o tipo de objeto, não é o tipo de objeto, a forma com que ela faz isso, ou que ela retorna é um pouco diferente. Então, primeiro eu vou falar desse método chamado flatten. Flatten, que ele vai fazer exatamente isso, ele vai achatar o array. Então, suponha que você tem esse array aqui, ó, que eu vou construir como uma lista de listas. Lembra que quando eu construo o array dessa forma, isso aqui vai ser a primeira linha, tá, da minha matriz, esse aqui vai ser a segunda linha, esse aqui vai ser a terceira. Ou seja, ele vai criar um array de 2 dimensões, 3 por 3, com 3 linhas e 3 colunas. Então, acho que as 3 linhas são definidas pelas 3 entradas de cada lista e as 3 colunas pelo número de listas. Então, tem 3 listas aqui. Então, um array de 2 dimensões, 3 por 3. Agora, se eu pegar esse A, fizer B, tá, é a variável que vai guardar o resultado dessa operação, A.flatten, ele vai literalmente achatar. Ele vai pegar esse array de 2 dimensões e transformar em um array de 1 dimensão. Então, ele vai pegar isso daqui, ó, botar aqui, pegar esse, botar logo essa linha, essa segunda linha, botar logo atrás desse, pegar esse, botar logo atrás desse. Então, ou seja, note que isso aqui agora virou um array de 1 dimensão. Se você pegar o B e fizer b.ndim, que dá a dimensão, vai retornar 1. Quando ele faz isso, esse método, ele retorna uma cópia dos elementos. Ou seja, a partir desse momento aqui, esse B não tem mais nenhuma relação com A. Esse B, esse novo array B, ele é totalmente independente de A. Como a gente pode verificar isso? Vamos supor que eu queira mudar o valor de B que está no índice 3. Então, o índice 3 é esse aqui, 0, 1, 2, 3. Esse aqui é o índice 3. Então, se eu fizer B, 3 igual a 0, ele vai fazer isso. Substituir 4 por 0. Está aqui o meu B, o novo B. Agora, ó, eu vou dar esse comando para ele me dizer qual é A. Note, ó, que o 4 continua aqui no A, ou seja, o A não mudou. O que é que isso me ensina? Que esse método, ele retorna um array achatado, você transforma aquele array de 2 dimensões em 1 dimensão, mas ele faz uma cópia desse array. Se você mudar B, você não muda A, porque eles são arrays independentes. Tem outro método agora chamado Revel, que faz exatamente a mesma coisa. Tá? Então, eu vou pegar esse mesmo A aqui, ó, esse mesmo array A, mas no lugar de aplicar o flatten, eu vou aplicar o Revel. E ele vai retornar exatamente a mesma coisa. Se você olhar para cá, é exatamente o que está aqui. Ou seja, o Revel, ele faz exatamente a mesma operação do flatten. Qual é a diferença? É porque nesse caso agora, ele não retorna um array independente. Ele não retorna uma cópia do array. Ele agora simplesmente retorna um array que aponta para os mesmos elementos de A. Então agora, se eu fizer essa mesma operação aqui, ó, que eu fiz em B, eu fizer em C, ó, C30 vai substituir o 4 por 0, mas quando eu mandar imprimir, olha o que ele fez, ó. Eu mudei C, mas ele também mudou A. Tá? Porque nesse caso, o método Revel, ele não retorna uma cópia do array, um array independente.
Ele simplesmente retorna um array que aponta para os meus elementos de A. Então, se eu mudar C, eu vou mudar também A. Isso é semelhante ao que a gente fez ao que a gente viu quando a gente fez igualdades de listas. Quando simplesmente iguala uma lista a outra, e você muda os elementos de uma segunda lista, a primeira também é afetada. Então, qual é a mensagem aqui? Você tem dois métodos que fazem exatamente a mesma coisa. A diferença é que um retorna uma cópia independente do array, o outro retorna um array que aponta para os mesmos elementos do array original. Então, chama atenção para essa diferença nessa nossa sexta caixinha de alerta. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é porque o Revel, ele economiza memória. É claro que com um array pequeno assim não tem diferença, mas suponha que você tem um array de duas dimensões, onde o número de linhas é 1 milhão, por exemplo. Então, se você precisa fazer uma operação desse tipo, tá? E não é necessário guardar uma cópia do array, é muito melhor você usar o Revel do que o Flatten, porque o Flatten ele vai criar uma cópia desse array enorme em outro lugar da memória. Tá? E aqui não. Aqui ele simplesmente vai acessar os mesmos elementos. Ok. Bom, então aqui basicamente o que eu fiz? Eu peguei um array em duas dimensões e achatei para ele virar em uma dimensão. Agora eu posso fazer uma operação de certa forma no sentido inverso. Fazer um que a gente chama de resize, esse método resize. Ele vai literalmente mudar a forma do seu array. Dado um array de uma dimensão, você vai transformar esse array num array de uma dimensão maior. Então vamos ver como funciona esse método resize. Agora eu vou começar aqui com um array de uma dimensão, usando namespace, ou seja, vai criar um array com números de 1 a 4, tendo 4 elementos. Tá aqui. Agora vamos supor que eu queira transformar isso aqui num array de duas dimensões, 2 por 2. Quando eu ouço resize, o importante é o seguinte, ó, se eu vou mudar a forma de um array, eu tenho que mudar de forma que o número de elementos seja o mesmo. Eu não posso mudar o número de um array, a forma de um array e pedir que o array original tenha um número de elementos diferente, porque você estaria violando a imutabilidade do tamanho do array. Então, esse array aqui, que tem uma dimensão, tem 4 elementos. Se eu quero que esse array ele tenha 2 dimensões, para ele ter 4 elementos, ele tem que ser 2 por 2. Ele poderia ser 2 por 2 ou, por exemplo, 4 por 1. Mas, obviamente, ele tem que ter o mesmo número de elementos. Ou seja, em outras palavras, o produto desses 2 vezes 2, tá, tem que dar o tamanho original do array. Então, quando eu faço que é o meu array original em uma dimensão, e faço a.resize 2 por 2, ele faz exatamente isso. Ele vai pegar esse array de uma dimensão e transformar em um array em 2 dimensões, que nesse caso vai ter forma 2 por 2. Ou seja, isso aqui vai virar a primeira linha da minha matriz, isso aqui vai virar a minha segunda linha. Qual é o ponto importante aqui? Esse resize, ele vai atuar diretamente no array A. Note que o array A, quando eu pedi para ele imprimir aqui, ele agora virou esse array 2 por 2. Tá? Então, você mudou a forma do array. Esse array original aqui, essa forma original, não existe mais. Tá? Esse array foi mudado. Perceba a diferença aqui. Aqui, quando eu fiz isso, o C, eu não mudei a forma original de A. Tá? No resize, não. Eu peguei um array em uma dimensão, dei resize, e agora esse array A não é mais um array de uma dimensão. Agora, ele é um array de 2 dimensões. Se você quiser fazer essa operação sem mudar a forma do array original, aí você tem um método chamado reshape. E aí sim, você tem eu vou agora gerar esse mesmo array aqui. Tá? 4 elementos de 1 a 4. Agora eu vou pegar B, fazer a.reshape, que vai fazer essa mesma operação, transformar esse array de uma dimensão em um array de 2 dimensões com forma 2 por 2. Está aqui. Fiz isso. Tá? Aí, vou colocar A aqui e dar Enter, só para você perceber que o A agora continua sendo de uma dimensão. Tá? O B
transformou o A, esse read transformou o A, mas o A continua sendo de uma dimensão. Tá? O resultado disso aqui foi guardado em B. O A, a forma do A em si não foi alterada. Por outro lado, se o B, por outro lado, o B ele não é exatamente uma cópia de A, porque se você mudar um elemento de B, pegar 0, 0, que é esse camarada aqui, botar menos 20, ó, eu substituo 1 por menos 20, mas quando eu peço para ele imprimir A, você vê que o primeiro elemento de A também foi mudado. Ou seja, esse método aqui, embora ele não mude a forma de A continua com sua forma original. Se eu mudar os elementos desse B, que foi obtido a partir do reshape, o elemento de A também vai ser mudado. O A e B apontam para os mesmos elementos, embora eles tenham formas diferentes. Formas diferentes. Ok? Então, só para chamar bem a atenção, quando faz resize, ele vai atuar diretamente na forma de A, e A não vai ser mais uma dimensão. Quando eu faço reshape, eu vou criar um outro array que aponta para os meus elementos, mas a forma original de A é mantida. Ok. Agora, tem uma outra função de agregação legal também, que é chamado transpose, que ele faz exatamente o que o nome sugere. Ele pega a transposta da matriz. Então, agora, ó, eu vou usar o que a gente acabou de ver, usar o reshape, para produzir um array 3x2. Como eu faço isso? Um array sequencial 3x2. Então, ó, aqui eu vou, usando linspace, eu vou produzir um array de uma dimensão, que vai de 1 a 6 com 6 elementos, mas quando eu aplicar reshape, ó, esse array de uma dimensão vai virar agora um array de 2 dimensões com forma 3x2. Tá? Note que o tamanho do array ele tem que ser fixo, ele é mantido mesmo. Então, ó, como esse array aqui tem 6 elementos, esse aqui tem que ter 6 também. Né? E, obviamente vai ter, porque 3 vezes 2 dá 6. Então, eu vou pegar um array de uma dimensão com 6 elementos, transformá-lo em um array em 2 dimensões, mas também com 6 elementos. Tá aqui. Agora, quando eu chamo o método transpose, ele vai exatamente pegar a transposta dessa matriz, que é intercalar as linhas por colunas. Então, isso aqui vira linha, ó, 1, 3, 5, que é coluna, vira linha, 2, 4, 6, que é coluna, vira linha. Outra maneira mais econômica de fazer isso é fazer simplesmente A.T. Ele vai retornar a transposta da sua matriz. Ok? Ok, então vamos fazer uma brincadeirinha com isso, tá? Suponha que eu tenha uma matriz M dada por essa expressão aqui. E eu quero verificar se essa matriz é ortogonal. O que é uma matriz ortogonal? Uma matriz ortogonal é uma matriz cujo produto da transposta por ela mesma dá identidade. E se você lembra da nossa última aula, uma matriz de identidade é uma matriz onde os elementos de diagonal são todos iguais a 1 e todos os demais são iguais a 0. Então, eu quero que você verifique isso para mim. Tá? Pega essa matriz, faz o produto dela pela transposta e verifique se dá identidade. Ou seja, verifique se essa matriz é ou não ortogonal. Então, ó, eu vou definir R como sendo simplesmente dot. E aí, ó, N.T, N, aí, R. Okay. Então, tá aí, ó. Como essa matriz é pequena, facilmente você vê ó, que a diagonal, os elementos de diagonal são iguais a 1, todos os outros são, obviamente não vão ser próximos de 0. Obviamente não vão ser exatamente 0, porque a gente está lidando com números flutuantes. E flutuantes a gente tem uma precisão dada pela precisão do computador. Você tem pontos flutuantes.
Se você quisesse pegar só a diagonal dessa matriz, você poderia fazer R ponto diagonal, vai retornar para você a diagonal. Se você tivesse uma matriz muito grande, obviamente, você não conseguiria verificar que ela é uma matriz de identidade só pelo olho. Aqui eu consigo porque é uma matriz pequena. Então, a gente pode fazer uma comparação, comparar quão próxima essa matriz é da matriz diagonal. A gente aprendeu que, na última aula, nós aprendemos que a gente pode... Desculpa, a gente aprendeu que a gente pode criar uma matriz diagonal usando esse método NumPy I. Ele vai retornar para você a matriz... Desculpa, não é a matriz diagonal, é a matriz identidade. Tá? Ele vai produzir para você a matriz identidade. Então, você pode verificar se isso aqui é de fato a matriz identidade, comparando com essa matriz. Se você lembra lá na primeira aula, a gente viu um método chamado isClose que compara flutuante. Aí ele comparava flutuante dentro de uma certa precisão. Nesse caso aqui, no NumPy, também tem um método chamado isClose, tá, para comparar arrays. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Primeiro, eu vou verificar qual é o shape dessa matriz R, que é essa matriz identidade aqui. 3 por 3. Note que o que ele retorna, a informação que ele retorna do shape, ele retorna ele retorna uma dupla. Então, como para produzir a matriz identidade eu preciso do inteiro, né? Eu preciso, na verdade, só da primeira entrada desse retorno. Para fazer isso, eu posso fazer o seguinte, ó. Você pode descompactar uma dupla, tá? Fazendo, digamos, ST igual SR.shape, onde S vai pegar a primeira entrada, T a segunda. Quando eu não estou interessado numa variável qualquer, num número qualquer da tupla, em Python é muito comum a gente fazer isso. Eu estou interessado só no primeiro e não quero saber no segundo. Eu boto um underscore, uma linha abaixo, que aí ele não vai guardar esse segundo valor numa variável. Então, nesse caso aqui, ó, S vai retornar 3. S vai retornar 3. E agora, ó, então, com isso, eu posso comparar essa matriz aqui com a matriz identidade, para ver se, de fato, elas são próximas. Ou seja, para ver se, de fato, se essa aqui é a matriz identidade. Para isso, você tem um método isClose, onde eu vou colocar aqui meu R, e aqui eu vou colocar NumPy I, ou seja, produza para mim uma matriz de identidade 3 por 3, onde esse S aqui, ó, onde esse S, tá, me dá a forma da matriz que vai ser produzida. Tá? Como eu quero comparar com essa, tá, ela tem que ter a mesma forma. Então, esse NumPy I vai produzir identidade, matriz de identidade 3 por 3, que eu quero comparar com R. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai retornar para mim, ainda vai retornar um array de 2 dimensões, e aqui ele vai comparar cada entrada de R com a entrada da matriz de identidade para ver se elas são próximas dentro de uma certa tolerância. Se for, ele vai retornar true, se não for, ele vai retornar false. Então, você vê que ele retornou um array com todos os elementos iguais a true. Só que isso aqui ainda não me ajuda muito, porque eu continuo tendo um array, né, com várias entradas, e se eu tivesse, por exemplo, um array 30 por 30, já seria difícil ver isso. Então, para isso, eu posso usar uma função de agregação, chamada all. Ou seja, all vai testar se todos os elementos, se todas as entradas do array são true. Se ele encontrar um único elemento que não seja true, ele vai retornar false. Ele só vai retornar true se todos os elementos do array for true. Tá? É aqui, ó, true. Portanto, em uma linha só, veja, eu estou fazendo tudo em uma linha. Eu estou testando se R é próxima da matriz de identidade de uma certa tolerância,
Isso aqui tudo vai retornar um array 3x3, com cada entrada sendo true ou false, nesse caso vai retornar true. E aí, ó, a saída disso tudo, a saída de tudo isso, agora eu estou testando, para ver se todos os elementos são iguais a true. Tá? Aí eu reduzi tudo para uma única saída. Agora sim, agora eu posso testar. Se eu estiver fazendo isso no programa, tem uma matriz 100 por 100, tá? Eu mando ele imprimir, ó, isso aqui ele vai imprimir só uma única saída. E aí sim eu posso testar. Ou imprimir ou usar isso aí em uma outra parte do seu código. Ok? Alguma pergunta? Ok. Então, continuando. Bom, além desses métodos de agregar, como a gente viu, e mudar a forma do arrays, calcular transporte, existem maneiras também de você juntar arrays, né, que a gente chama de merging. E aí você pode juntar também arrays em diferentes eixos. Por exemplo, suponha que você tem um array de zeros com todas as entradas, com 4 entradas iguais a zero, um array de 1, com 4 entradas iguais a 1, e aqui ó, eu tenho um array C com todas as entradas ou 4 entradas iguais a 2. Ele vai pegar aqui ó, cada elemento do array com entrada 1 e multiplicar por 2. Se eu der esse comando vstack abc, ele vai fazer exatamente isso. Na V aqui, ó, esse V aqui é de vertical. Então ele vai empilhar, literalmente, ele vai empilhar os arrays na vertical. Então vai botar ó, esse último aqui, esse último, embaixo, depois o B, depois o C. Ou seja, ele pegou esses três arrays de uma dimensão e transformou num array de 2 dimensões, 3 por 4, né? 3 linhas por 4 colunas. Esse array aqui foi construído a partir desses 3. Mas eu tenho a opção não só de empilhar na vertical, mas também na horizontal. Para isso é só no lugar de V colocar H está, que é ABC. Aí vai pegar o A, colocar aqui, logo depois o B, logo depois o C. Aí eu tenho um novo array agora, com os resultados dos anteriores combinados em um único array, mas agora na horizontal. E aí, vou deixar para vocês testarem essas funções, tá? H-split com B. Pega esse exemplo B, esse array B, e tenta fazer H-split B2 e H-split B3 para ver o que acontece. Deve ter imaginado que ele vai partir o array. Mas aí, vê o que acontece, principalmente quando você aplica essa operação aqui, tá? B3. Ok. Bom, agora a gente vai entrar numa ferramenta que é muito útil em arrays e é muito usada em Python, que é slice. A gente já encontrou slicing lá em strings. E a ideia que a gente usou de slice lá no strings é a mesma que a gente vai usar para array. A gente usa slicing para obter sub-arrays. Ou seja, você quer só um determinado conjunto de um array. Onde isso é útil, por exemplo? Tá? Novamente, você tem um grande conjunto de dados, e às vezes você precisa trabalhar só com um subconjunto deles, tá? Você chama o slice, só um pedaço daquele conjunto de dados, um pedaço daquele array, e trabalha só com aquele pedaço. Você não precisa carregar todo o seu conjunto de dados na memória. Então, a maneira que o slice funciona para array é a mesma maneira que ele funciona para string, e a mesma maneira, basicamente, é que ele funciona para... Ou semelhante, na verdade, semelhante que ele funciona para lista. Tá? Eu não falei de slice em lista, mas a sintaxe é a mesma. Você bota aqui início, que é a posição a partir do qual você vai começar a, literalmente, cortar o seu array.
Posição final, lembra que essa posição final é o índice que está aqui menos 1. Ou seja, se você botar 5 aqui, ele vai até o índice 4. E aqui é um passo que você vai usar para fazer, construir o seu subarray. O que eu chamo a atenção aqui é que quando você faz slice, e o array que você obtém a partir do slice, ele não é uma cópia. Ele é um array que continua apontando para os mesmos elementos do array original. Sempre que eu digo isso, é aquela história. Quando você obtém um subarray que não é a cópia do array, se você mudar um elemento do subarray, o elemento daquele array original também vai ser mudado. Porque ele é um array que aponta para os mesmos objetos, os mesmos números, mas não é uma cópia. Então, vamos ver um exemplo. Vamos supor que você tem aqui, você construiu esse array, length space, com 6 números, de 1 a 6, e imprimir aqui. Tá? Esse ponto e vírgula, aqui no final, é só para evitar botar esse A aqui embaixo e não caber no slide. Então, isso aqui é um comando do Python, tá? Embora não seja muito usado. Quando você separa comandos por ponto e vírgula, tá? Ele entende que isso aqui é um outro comando, que vai ser executado. Tá? Mas isso aqui é extremamente não usual em Python. A gente usa muito isso em C++, mas em Python não se usa isso. Então, por exemplo, vamos supor que você queira todos os elementos desse array, que vai do índice 0 até a posição 3. A posição 3 é o índice 2, tá? Ou seja, 0, 1, 2, 3, esse último não é incluído. Tá? Quando você coloca 3 aqui, quer dizer que ele vai pegar até o elemento que está no índice 2. E quando você não coloca nada aqui no início, isso quer dizer que você está dizendo para ele implicitamente que quer que comece o seu slice em 0. Tá? Como eu falei lá no caso de strings, você nunca vai ver um slice escrito dessa forma. Tá? Você sempre vai ver escrito dessa forma aqui. Quando não tem nada aqui na frente, está implícito que você quer que ele comece em 0. Então, ele vai de 0 até a posição 3, ou seja, de 0 até o índice 2. 0, 1, 2. Então, ele vai pegar isso aqui. Um, dois, três. Agora, se você não colocar nada no terceiro elemento, tá? Por default, ele vai assumir que você quer que você faça o slice de 1 em uma posição. Mas se você colocar aqui o segundo elemento, você pode, se você especificar, desculpa, o terceiro elemento, você especifica qual é o passo. Então, aqui, ó, aqui está dizendo, eu quero que você comece o slice no índice 1, ou seja, neste aqui, vá até o índice 3, 0, 1, 2, 3, ou seja, vá até esse, de 2 em 2. Então, ele vai pegar esse, vai pular esse, vai pegar esse, vai pular esse, não vai pegar mais, porque você quer até essa posição aqui. Então, ele vai pegar só 2 e 4. Você também pode fazer assim, quando você faz assim, você diz o seguinte, eu quero que comece na posição 1, ou seja, essa aqui é a posição, é o índice, desculpa, esse aqui é o índice 1, e quando eu não coloco nada, eu digo para ele que ele quer até o final. Então, ele vai pegar daqui, ó, índice 1, e vai correr até o final. Então, nesse caso, ele vai fazer 2, 3, 4, 5, 6. Ou você pode querer fazer o inverso também. Aqui, ó, eu estou dizendo para ele que eu quero que ele comece no índice 3, 0, 1, 2, 3, ó, ou seja, vai começar daqui. Mas como eu estou especificando que o passo, como eu estou especificando o passo como negativo, ele vai correr agora nessa direção. E como eu não coloquei nada aqui, ó, ele vai até o final, mas agora pulando de 2 em 2. Então, ele vai 4, começa em 4, eu quero que ele comece no índice 3, eu quero que ele comece no elemento que está no índice 3, aí pula 1, pega esse. Pula 1, ia pegar esse, mas como não tem nada aqui, não vai pegar só esses dois. Ó. 4, 2. E aqui, ó, aqui é uma maneira de você inverter o array. Eu quero que você vá do 0 até o final, mas agora no sentido contrário. Então, ele vai pegar a partir daqui até o final, indo de menos 1 em menos 1, quer dizer que ele vai pegar todos os elementos. Tá? Essa notação aqui, ó, é uma maneira, essa sintaxe é uma maneira de você inverter o array. Você pega o mesmo array na ordem invertida.
Ok. Isso para array em uma dimensão. Agora vamos ver o que acontece quando você tem array em duas dimensões. Então, como a gente aprendeu, vamos construir um array de 12 elementos, de duas dimensões dessa forma. Linspace de 1 a 2 com 12 elementos, e vou dar um reshape nele, reshape. Agora eu quero que ele seja um array de duas dimensões com 4 linhas e 3 colunas. 4 linhas e 3 colunas. Note aqui, ó, que eu sou obrigado a manter o tamanho. Então, 3 vezes 4, ó, mantém 12 entradas. Agora, vamos lá. Quando eu vou fazer a slice em array de duas dimensões, tá? A primeira, eu faço o seguinte, eu boto aqui na primeira entrada o que eu quero fazer com as linhas, vírgula, e aqui na segunda entrada o que eu quero fazer com as colunas. Então, quando eu coloco aqui 2, A2, eu estou dizendo para ele que eu quero acessar a linha que tem índice 2. Então, índice 0, essa linha aqui, ó, índice 0. Toda essa linha aqui, índice 1. Essa linha aqui tem índice 2. Então, A2 quer dizer que eu estou pegando essa linha aqui. Peguei essa linha. Agora, com relação às colunas, eu estou dizendo, eu quero que você pegue tudo. Quando eu boto 2 pontos e não especifico nada, eu estou indo do início até o fim, ou seja, pega tudo. Então, eu estou dizendo, nessa matriz, pegue tudo que está na segunda linha. Então, ele pegou aqui, ó, pegou toda a segunda linha. 7, 8, 9. Agora, vamos inverter. Agora, aqui eu vou colocar 2 pontos, aqui eu vou colocar 1. 1 quer dizer que eu estou interessado na coluna que tem índice 1. Então, essa coluna aqui é índice 0, essa coluna aqui tem índice 1. E aqui eu estou dizendo, ó, na coluna 1, pegue todas as linhas. Tá? Então, ele vai pegar tudo isso. 2, 5, 8. Desculpa, até 11. 2, 5, 8, 11. Então, tá aqui. Agora eu posso, nada impede que eu misture, eu coloque slice nas duas dimensões. Então, nesse caso, o que é que ele vai fazer? Nessa primeira entrada aqui, eu estou dizendo, ó, eu quero que você comece na linha que tem índice 1, então essa aqui é a linha 0, essa aqui é a linha índice 1. Então, vou começar nessa aqui. E vá até a linha menos 1. Lembra que quando eu coloco o número negativo, eu estou contando de trás para frente. Nesse caso aqui, né, eu estou indo nessa direção. A linha menos 1, nesse caso, é a última, é essa. Como esse último número não é incluído, eu estou indo de 1 até a linha menos 1, mas como a linha menos 1 não está incluída, eu estou pegando só isso aqui. Ó. Então, eu estou pegando essa e essa. A linha que tem índice 1, a linha que tem índice 2. Tá? Ou seja, menos 1 não estou pegando a última. Agora, na coluna, eu estou pegando a coluna 1, essa aqui é a coluna índice 0, vou mudar a cor. Essa aqui é índice 0, essa aqui é a coluna índice 1. Na coluna índice 1, eu quero que você pegue tudo. Ó. Da coluna índice 1 até a última coluna. Então, estou pegando isso. Agora, juntando esse com esse, ele vai pegar onde está a interseção. A interseção está aqui. Tá? Então, ele vai pegar um array, esse subarray, que é um array 2x2. Ó, 5, 6, 8 e 9. Ou seja, dessa forma, eu pego um subconjunto da minha matriz. Ok? Alguma pergunta? Como a gente vai ver mais para frente, isso aqui é muito útil para ler arquivo. Tá? Então, por exemplo, depois testem essa opção aqui. A, 2 pontos, vírgula 1 igual a 0. Vê o que acontece com A. Alguma pergunta? Ok. Então, só para deixar mais claro, eu vou mostrar aqui uma figura o que eu fiz antes. Tá? Então, A, 2, 0, segunda linha. Desculpe, segunda linha não. Linha que tem índice 2. 0, 1, 2. Essa daqui. Quero tudo da linha que tem índice 2. Agora, eu quero tudo que está na coluna que tem índice 1. Aqui, ó.
Esse é 0, esse aqui é a coluna que tem índice 1. Tudo da coluna que está no índice 1. Esse aqui foi o exemplo que eu fiz agora. Tá? Agora, por exemplo, vamos supor que você quer pegar todas as linhas, mas um passo de 2 em 2. Então, vai pegar essa e não vai pegar essa. Vai pegar essa e não vai pegar essa. E acabou. Como não tem mais nenhuma para pegar, vai pegar essas duas. Tá? Então, o que ele está fazendo? Eu quero todos os elementos, né? Todos os elementos das colunas que estão nessas linhas. Ó. Ou seja, eu fui pulando uma linha. Tá? Essa é uma maneira de você pular linhas de sua matriz. Eu quero tudo mais de 2 em 2. Essa, não pega essa não pega essa, e acabou. E aí, ó, tem outras formas de você pegar, usar o passo para pegar elementos específicos na sua matriz. Vou deixar isso aqui para vocês estudarem. Eu realmente sugiro que vocês percam tempo estudando esses slicings, porque é exatamente com as matrizes pequenas que a gente vê o que acontece. Tá? Para depois, quando você for aplicar isso em uma matriz muito grande, você ter confiança na operação que você está fazendo. Então, peguem esses exemplos pequenos e testem esses vários slides para ver o resultado que você obtém e para ver se de fato é aquele que você espera. Ok. Bom, até agora, tá? Quando eu falei de indexação de array, eu simplesmente passei para vocês como indexar com números inteiros. Então, como eu mostrei aqui, se eu tenho esse array, que tem 6 elementos, de 0 a 0,5, e eu quero acessar o primeiro elemento, o que eu fazia? Eu fazia A, 0, e ele me dava o primeiro elemento. Se eu fizesse A1, ele me dava o segundo elemento, etc. Mas nada impede que, no lugar de passar um inteiro, tá, você passe para cá uma lista. Por exemplo, eu posso passar para cá uma lista. Eu posso passar para cá uma lista. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar os inteiros dessa lista e associar aos índices do array. Então, vamos supor que eu defino uma lista IA igual a 1, 4, 5. Eu pego essa lista e jogo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar A1, A4 e A5. A1 é esse, como vocês podem ver, obviamente, 0, 1, A1 é esse. A4 é esse aqui. Né? E A5 é o último. Ou seja, você consegue acessar os elementos de um array diretamente dessa forma, passando aqui entre os colchetes, não um inteiro, mas uma lista de inteiros. Isso se chama indexação avançada. Mas aí tem uma coisa ainda mais legal que você pode fazer. Dentro desse colchete, você pode colocar, inclusive, uma comparação usando operador lógico. Então, suponha, por exemplo, que você tem esse array aqui, que vai de menos 2,5 até 2,5, com 5 elementos. Para ele aqui. Vamos supor que você quer guardar apenas os valores desse array que são maiores do que 0. Então, você faz B, e como índice, você bota a condição B maior do que 0. Ou seja, ele vai varrer o array B e só vai guardar aqueles valores que são maiores do que 0. Ou seja, vamos guardar só esses aqui e vai retornar para você esse subarray. Quer dizer, não esse, porque 0 obviamente não vai entrar. Só esses aqui e vai guardar para você esses dois valores. Então, se você tem um conjunto de arrays e quer simplesmente dispensar os valores negativos, você pode usar essa operação com operador lógico. Tá? E aqui você pode usar qualquer operador lógico. Tá? Não só, o maior é só um exemplo. Você pode usar todos aqueles operadores lógicos que a gente viu nas aulas anteriores. Alguma pergunta? Ok. Bom, vamos lá. Se você tiver um array que não está ordenado, ou seja, se tiver um array onde ele não está ordenado de forma que os números são crescentes, você pode organizar isso usando essa função sort.
Então, vamos supor que você tem esse array. 5 menos 1, 2, 4, 0 e 4. Aí você chama a função sort. O que ele vai fazer? Ele vai colocar as entradas do seu array em ordem crescente. E se for um array de 2 dimensões, você vai fazer aquilo que a gente viu há pouco. Você vai escolher o eixo. Então, vamos supor que você tem esse array aqui 2 por 2. E você quer ordenar os valores na direção do eixo x. Desculpa, na direção do eixo 0. Lembra que quando você faz o eixo 0, ele está nessa direção aqui. Então, ele vai pegar esse, ó, 0, 7 e 4, ele vai colocar 0, 4, 7. Ordenar. 3, 1, 0, botar 0, 1, 3, menos 2, 3, 1, menos 2, menos 1, 3. Nesse caso, quando você aplica no array em 2 dimensões, você diz para ele em que direção você quer que essa operação seja feita. Ok? Alguma pergunta? Ok, então eu tenho uma pergunta para vocês. Um exercício para a gente fazer. Nessa última parte, a gente vai terminar um pouco mais cedo hoje. A gente vai terminar um pouco mais cedo, então vou deixar esse exercício para vocês treinarem agora. A ideia é o seguinte. Vamos supor que você tem 2 arrays, um que representa a posição, outro que representa o tempo de uma partícula, e você quer calcular a velocidade. Então, você quer calcular a velocidade média em cada intervalo de tempo. Então, você vai fazer, para você calcular a velocidade, simplesmente você vai fazer esse menos esse, dividido por esse menos esse, depois esse menos esse, dividido por esse menos esse, depois este menos esse, dividido por esse menos esse, e assim por diante. Você vai calcular a velocidade média em cada intervalo de tempo possível nesse caso. Agora, eu quero que vocês façam esse cálculo para mim usando uma linha de código. Você vai fazer isso usando uma linha de código. E você pode fazer isso usando slice. Tá? Usando o slice, você consegue fazer isso com uma linha de código. Então, aqui, ó, tá aqueles arrays que estão lá no exercício, tá? Posição e tempo. Então, para fazer, primeiro, para fazer essa diferença aqui, ó, xi menos xi menos 1, ou seja, esse menos esse, etc., e ti menos t menos 1, eu posso usar slice da seguinte forma. Se eu fizer x dessa forma, coxa de 2 pontos menos 1, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos menos o último. Vou fazer devagar aqui para a gente entender o que está acontecendo. Ele vai pegar todos, não incluiu 40. Por outro lado, se eu fizer ou seja, eu quero um array que comece nesse elemento, botar 2 pontos e não botar nada aqui, eu vou pegar o array que vai daqui até o final. Tá aí. E agora, se eu fizer esse menos esse, eu vou ter exatamente o que eu quero. 13 menos 0, 5 menos 1,3, 10,9 menos 5, etc. E, obviamente, posso fazer a mesma coisa com o tempo. Então, aqui, ó, basta fazer V, como sendo x x1 e x menos 1. E a mesma coisa com o tempo. Tá aí, ó. Tá aí a minha velocidade. Ou seja, eu posso fazer facilmente essa conta com uma única linha. Em uma única linha de código. Uma outra maneira que você pode fazer também, vou chamar aqui de V2, é usar um método do NumPy chamado diff. O diff, ele vai fazer exatamente essa conta aqui, ó, que a gente fez antes, com o slice. Ele vai pegar cada elemento do array e diminuir do seu antecessor. Ou seja, vai fazer exatamente xi
menos x i menos 1. Então, se eu fizer diff x dividido por numpy diff de t, acho que vou obter exatamente a mesma coisa, tá? Porque essa conta aqui está implementada já nessa função diff. Ok?